Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 11. A lição 11 que tem o tema A Intercessão de Jesus pelos seus discípulos, porque Jesus agora está prestes a ir à cruz e está ali orando em favor dos seus discípulos, chamado no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Hoje, nossa leitura diária da terça-feira, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que tem como tema o sumo sacerdócio de Jesus diante do Pai, porque Jesus é o sumo sacerdote, não existe outro sacerdote igual a ele. E o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, tem como epígrafe: Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Ele é superior a todos. E diz assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que no tempo oportuno Jesus nos ajuda, Jesus nos consola, Jesus nos guia, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote que penetrou nos céus e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim: Jesus é chamado de grande sumo sacerdote, maior do que qualquer sacerdote terreno. Ele é maior do que qualquer um, não tem sacerdote terreno, maior do que Cristo. Ele é maior do que todos. Ele penetrou nos céus, ou seja, está diante de Deus, intercedendo em nosso favor. Como Filho de Deus, ele tem autoridade. Como homem, ele nos representa. Como Filho de Deus, ele tem autoridade. E como homem, ele está ali nos representando, porque ele sabe das fraquezas do homem, sabe da necessidade do homem. E na oração sacerdotal, essa intercessão de Jesus pelos seus discípulos, diz assim: a oração de Jesus e sua glorificação. No capítulo 17 de João, encontramos a mais sublime oração registrada na Escritura, onde Jesus intercede por si mesmo, por seu discípulo e por todos que viriam a crer. Porque ele está ali orando pelos discípulos e mais na frente ele vai orar por aqueles que iam crer nele através da palavra. Ele inicia sua oração pedindo ao Pai que o glorifique, não como um ato egoísta, mas como a consumação de sua missão redentora. A glorificação de Cristo se daria por meio da cruz, onde ele manifestaria plenamente o amor e a justiça de Deus, trazendo salvação à humanidade. Ele está demonstrando o amor e a justiça de Deus, porque o homem não tinha condições de ir até a cruz, passar pelo que Jesus passou, e ele passou, com aquele sacrifício, fez com que o pecado do homem fosse pago, a dívida do pecado fosse paga, que precisava de um sacrifício de sangue de quem? De um justo. E o justo foi quem? Jesus. O justo morrendo pelos injustos. Ao falar da sua glorificação, Jesus destaca que essa não era uma conquista terrena, mas o retorno à glória eterna que ele já possuía antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, ele já estava lá, glorificado junto ao Pai. Durante sua encarnação, ele velou sua majestade, assumindo a forma de servo, mas agora pede para reassumir sua posição celestial. Além disso, ele anseia que sua igreja também contemple essa glória e participe dela, reinando com ele por toda a eternidade. Porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai arrebatar a igreja, para a igreja reinar com ele na eternidade. Vai ter vários acontecimentos em que a igreja vai estar ao lado de Cristo, julgando as nações. A igreja vai estar lá, e a igreja vai reinar com ele para sempre, na eternidade. Essa oração revela não apenas o profundo relacionamento entre o Pai e o Filho, mas também o propósito eterno de Deus: glorificar a Cristo por meio da redenção e conceder aos crentes a esperança da glorificação futura, onde
onde viverão em perfeita comunhão com ele. É porque lá no primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, vai falar que ele em breve está voltando para arrebatar a sua igreja, e a igreja vai ficar com ele para sempre, reinando na eternidade, né? Que ali vai ser o arrebatamento da igreja, que muitos ainda estão pregando, ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não vai, porque ali, né, a igreja, quando houver a grande tribulação, a igreja vai estar com Cristo. Ali a partir do versículo 13, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá vendo? Então, quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja e vai levar a igreja para ficar com ele para sempre, né? Por isso que ele está aqui, orando, intercedendo, né? Pedindo livramento, cuidado de Deus com os discípulos, não só com os discípulos, mas também com aqueles que iam crer nele através da palavra. Então Jesus estaria orando por ele mesmo, né? Orando pelos discípulos e orando por aqueles que iam crer, pedindo proteção, pedindo livramento, porque Jesus é um sumo sacerdote que não é distante, né, do povo. É um sumo sacerdote que está ali, ao lado do povo, cuidando, velando e intercedendo no trono da graça. Amém?